A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Quem é Jesus Cristo? Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos que o Senhor nos abençoe com a sabedoria, com a inteligência, com a percepção, com o discernimento, com tudo que precisamos para entender melhor quem é o teu Filho Jesus Cristo, o que ele veio fazer, está fazendo e o que nós temos para receber dele. A todos vocês, meus queridos, minhas queridas, meus colegas de curso, meus colegas de atividade, Deus nos abençoe. Recaia sobre vocês e sobre mim todas as bênçãos de Deus para este momento muito importante, quando vamos estudar a palavra dele para entender quem é Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, sintam-se todos abençoados. E vamos ao estudo de hoje? Me preocupa, de certa maneira, este assunto. Quem é Jesus? Porque no decorrer da história, a cultura, as conveniências, a vontade particular de cada um, tem traçado caminhos diferentes. E esses caminhos mais distanciam de Deus e do Senhor Jesus do que aproxima de Deus e do Senhor Jesus. Quem pode nos ensinar verdadeiramente quem é Jesus Cristo é Ele próprio, e o Espírito Santo, e a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos traz da parte escrita. A Palavra de Jesus Cristo nos traz ensinamento e experiências. Nós podemos experienciar muita coisa do que falou o Senhor Jesus, do que falou o nosso Deus, do que tem instruído e orientado o Espírito Santo de Deus. Eu julgo da maior importância, de vez em quando, ou quase sempre, se possível, sempre, estudar a palavra para cada vez mais entender quem é Jesus Cristo. Porque entendendo quem é Jesus Cristo, nós entendemos a sua missão. Entendemos a sua missão, nós vamos concordar com o seu ministério. Concordando, nós vamos ter uma vida abençoada, fortalecidos, uma vida de vitórias, de alegria, de realizações. Assim, vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós podemos observar um fato que aconteceu na época de Jesus Cristo, continua acontecendo e está acontecendo hoje. Ele está se repetindo todo o tempo. E qual é este fato? Depois de 3 anos de ensino, Jesus Cristo olhou para os seus apóstolos numa reunião fechada e perguntou para eles: o que dizem as pessoas que eu sou? O que é que as pessoas aí fora comentam sobre mim? O que eles estão falando sobre mim? E os apóstolos e alguns discípulos que estavam juntos ali, no esforço para responder à indagação do Senhor Jesus, deram várias informações. Uma delas foi: alguns dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é João Batista ressuscitado. João Batista tinha acabado de morrer, era um absurdo, né? Outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Então, informações completamente distintas da realidade. Jesus ouviu então as respostas absurdas que os apóstolos e discípulos estavam trazendo para ele, evidentemente trazendo da multidão, trazendo do povo, trazendo da pessoa comum aí da rua. E ele
mudou a pergunta e disse assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E o entendimento da palavra, como ela está escrita, nos deixa a ideia de que houve um silêncio. Porque nenhum apóstolo, nenhum discípulo queria responder essa pergunta de Jesus Cristo. Quem era ele? E o motivo porque eles esquivavam da resposta, evitavam a resposta, porque eles ainda não tinham uma certeza absoluta que desse segurança para que eles respondessem com acerto. Eles estavam ainda aprendendo muito sobre Jesus Cristo. Rompendo o silêncio, dado um espaço de tempo, Pedro se levantou, sempre atrevido, e disse para Jesus: Tu és o Cristo, o sacrificado de Deus, Filho de Deus vivo. Tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus, a revelação de Deus. E Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, o que você acaba de dizer é a verdade. Mas eu quero que você entenda também o seguinte: isto que você acaba de afirmar jamais é uma revelação sua, jamais é um entendimento seu, jamais é uma afirmativa sua, jamais. Isto é uma revelação do Espírito de Deus para você e agora para todos. Então, olhando para a palavra do Senhor Jesus, falando sobre a expressão de Pedro, nós podemos entender melhor quem é Jesus. Ou seja, Jesus é exatamente o que ele declara ser, o que Deus o Pai declarou que ele é e o que o Espírito Santo tem declarado que ele é. Jamais Jesus Cristo é o que eu imagino que ele é, o que eu quero que ele seja. E a nossa vontade particular, a nossa conveniência, a nossa cultura, a nossa preguiça mental, juntando tudo, nos conduzem para uma visão distorcida de quem é Jesus. E com essa visão distorcida, nós jamais vamos saber quem é Jesus. Se nós queremos verdadeiramente saber quem é Jesus, então vamos olhar para a sua declaração sobre si, para a declaração do Pai sobre ele, para a declaração do Espírito Santo ensinando sobre Jesus. Jamais vamos nos valermos das nossas ideias, pensamentos e sentimentos, visões, porque isto tudo é pequeno demais para mostrar e para entender Jesus Cristo. Assim sendo, o melhor é, olhemos para a declaração dele, olhemos para a declaração do Pai, olhemos para a declaração do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina quem é Jesus. Então, meus queridos, olhando para quem é Jesus, nós temos na palavra: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. E vimos o testemunho de que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Esta é uma declaração que nós podemos entender perfeitamente. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então ele é o Salvador. Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, é o nosso Salvador. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.
Esse texto está em João 3,16, primeira carta de João 4, 15 e 16. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus Cristo, apresentado assim a Timóteo, na primeira carta a Timóteo 2, 5 e 6. Quem faz essa apresentação é Paulo, que foi um dos maiores estudiosos da origem do Senhor Jesus, de quem ele é e do que ele faz. Qual é a missão dele? Pois há um só Deus e um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, porque o Senhor Jesus foi constituído por Deus, nosso Salvador, suficiente, capaz e pleno. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos 4, 11 e 12. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, a vocação da vida, a vocação da salvação. Não em virtude das nossas obras, que são pequenas e fracas, inúteis para a salvação, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus determinou isto e manifestou a graça. E nós somos salvos por Jesus Cristo, pela graça de Deus, sacrifício de Cristo. As nossas obras, sim, têm grande valor diante de Deus, mas valor de obediência, valor de crescimento, de amadurecimento, valor de significado de vida, porque se somos filhos de Deus, precisamos parecer com Ele. E a primeira maneira de parecer com Deus é manifestar amor. E a primeira maneira de manifestar amor é servir ao próximo, servindo a Deus. Portanto, olha para esta realidade. Ele é o nosso Salvador. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 até o 10. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Ele é muito mais do que nosso Salvador. Mais do que isto, Ele veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante. Então, vamos ver se já temos uma música ali apontada para o nosso ouvinte. Hoje, nós estamos com Wellington. Solte a música, meu querido. Vamos ouvir? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Senhor. Senhor é aquele que é nosso dono, nosso proprietário, de quem nós devemos tudo e a quem nós devemos toda obediência. Ele é o nosso Senhor. Ele tem a vontade sobre nós. Também Ele é o nosso libertador. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele é o nosso libertador. Isaías 61:1. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Salmo 17, 3 e 40, 17. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Gálatas 5:1, João 8:32 e 36. Olha que coisa mais linda que a palavra de Deus nos declara sobre Jesus Cristo, o nosso libertador. Ele é também o nosso condutor. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O temor do Senhor conduz a vida. Com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador,
pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, creiam no Senhor Jesus. Isaías 40:11 e Salmo 95, 6 e 8. Ele é também o nosso perdão. Ele gerou para nós o perdão, Ele nos oferece o perdão e Ele nos dá a capacidade de perdoar. Olha a providência que Ele toma. Quem é o Senhor Jesus? O nosso perdoador, o nosso perdão, o nosso capacitador para perdoar. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Isto é João falando de Jesus Cristo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a nossa escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. João 1:29, Efésios 1:7, 8 e Colossenses 2, 13, 14. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Primeira carta de João 2, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. O Senhor Jesus é também a nossa paz. Paz interior, paz espiritual, paz com Deus, paz conosco, paz com todos. Ele é a nossa paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Tenham fé em mim. Isso está em João 14, 27. Jamais tenham medo, tenham fé. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 4, 8 e 119, 165. Ele é também a nossa justiça. Agora, se manifesto uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, então recebo o perdão, a salvação, pela graça, pela fé, pelo amor, pelo agir de Deus. Olha que coisa linda. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois
Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 3, 21 até 24, 10, 9 e 11. Ele também é a nossa segurança. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavras diretas do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É a palavra do Senhor Jesus expressa pelo apóstolo Paulo, Romanos 8, 38, 39, João 14, 18 e Mateus 28, 20. São esses textos que eu lembro a vocês. Pois bem, o que mais temos para falar sobre o Senhor Jesus? Hélio, temos mais uma música, meu querido? Solta. Dá-nos a graça de ser batizados e batizadores, perdoados e perdoadores, iluminados e iluminadores, filhos da luz e com Jesus, fazedores da paz. Dá-nos a graça de ser animados e animadores, inspirados e inspiradores, vocacionados, vocacionadores, filhos da luz e com Jesus, fazedores do bem, evangelizados, evangelizadores, anunciadores da luz que vem da luz, amados e amando e anunciando Jesus, amados e amando e anunciando Jesus, evangelizados, evangelizadores, anunciadores da luz que vem da luz, amados e amando e anunciando Jesus, amados e amando e anunciando Jesus. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus,
com o teólogo Dr. Nivaldo. Muitos companheiros que se dispõem do seu tempo, dos seus recursos, dos seus meios para vir aqui e apresentar o programa. A todos eles, o nosso reconhecimento e a minha admiração pelo esforço de cada um nesta doação. Eu fico feliz, alegre em poder vir aqui e trazer para vocês um estudo bíblico, e faço isso da melhor maneira possível, com muito amor. E eu sei que eles também fazem isso. A todos os nossos companheiros condutores de programa, um grande abraço, meus queridos. Admiro muito vocês. Deus abençoe vocês muito. E Deus abençoe também aqueles que contribuem para manter a Rede Imaculada funcionando, que são muitas despesas, mas muitos colaboradores. E cada vez vamos aumentar mais a potência da emissão e também as despesas. E aí precisamos mais colaboradores para ajudar nesta missão, participar desse ministério de evangelização, de elevação do espírito humano em busca de Deus. Voltemos então ao nosso raciocínio. O nosso Senhor Jesus Cristo é também nosso irmão. E Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão primeiro. Ele é o primogênito. É o primeiro filho de Deus. E sendo Ele o primeiro, e nos garantindo salvação, nos garantiu filiação. E por Ele nós somos filhos de Deus, co-irmãos. Um irmão do outro, irmão de Cristo. Isto é muito importante para o nosso significado de vida. Então, voltemos ao raciocínio. Nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, é também o nosso irmão, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela vontade de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Mateus 12:50 e João 1:12. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a quem ele seja primogênito entre muitos irmãos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam como é grande o amor do Pai nos concedendo um irmão, Jesus Cristo. Sermos então chamados filhos de Deus, o que de fato somos, filhos de Deus, por Jesus Cristo. Isto é um ensinamento do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28 e 29, e primeira carta de João 3, capítulo 1. Ele é também nosso amigo, e olha que coisa importante, que ele é nosso amigo, ele é nosso Senhor, mas ele é também nosso amigo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei a dar conhecimento. Eu tornei isto conhecido a vocês. Então ele é nosso amigo, e nós precisamos crer nesta expressão do Senhor Jesus, nos tornando nosso amigo. Com tudo isto, ele é nosso exemplo. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso está em João 13, 14, 15, 34 e 35. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 5 a 7. Ele é o nosso exemplo e devemos mirar nos seus atos, decisões, para fazermos o mesmo. E Ele é nossa vida. Ele é a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a nossa vida. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. Vida eterna. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez, Ele é o nosso Salvador. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei do último dia. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso está em João 14, 6 e também João 6, 40 e também João 5, 24. E finalmente, para concluirmos o estudo de hoje sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês me pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Efésios 1:3 e Marcos 11:24. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. De nada terei falta. Isto está em Mateus 7, 7 a 8 e Salmo 23, 1. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
João 15, 7 a 9. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, 32. Bendito o Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhum de suas bênçãos e favores. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata da sua vida tudo que você precisa, que lhe tira da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Salmo 103, de 1 a 5. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, o Senhor Jesus. Assim, concluímos a nossa meditação de hoje, o nosso estudo de hoje sobre quem é Jesus. Isto é só o início do começo, do princípio. Muito mais, mas muito mais teremos. Mas nos próximos domingos nós vamos descobrir, passo a passo, quem é Jesus, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos e dos seus milagres. Então, no próximo domingo, começaremos então com parábolas, ensinamentos e milagres. Quem vem primeiro? A parábola, o ensinamento ou o milagre? Aguarde. Até o próximo domingo. A todos um grande abraço. E a bênção do Senhor recaiam sobre todos nós, agora e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações.